Seja bem-vindo à explicação passo a passo de como se joga O Legado dos Reformadores. A gente recebeu várias mensagens do pessoal falando, por favor, grava um vídeo explicando como se joga o jogo. E na verdade nós já temos. É esse vídeo aqui que eu vou deixar para você no card, mas esse vídeo é uma mistura entre promoção do jogo com explicação dele, vai direto ao ponto. Por isso, nesse vídeo você vai ver o passo a passo, porque eu sei, também sou jogador, dá uma preguiça de ler o livro de regras. Então, sem mais delongas, vamos diretamente a como se joga O Legado dos Reformadores. Nesse jogo, seu objetivo é conseguir as 5 cartas de sola. Elas são, de certa forma, a base da reforma protestante. E como que eu consigo ganhar essas cartas? É muito simples, basta você ganhar rodadas. E como eu ganho rodadas? Sendo o último jogador da mesa ou o jogador que conseguir ficar com o número mais alto. No caso, nesse jogo, é a carta 8 do Rico Zwingli. Em cada carta você vai encontrar alguma informação sobre o reformador. Obviamente o seu nome, a data que ele nasceu, que ele morreu, o país que ele fez a sua parte na reforma protestante e um ícone. Esse ícone, ele não serve para nada no jogo. Esse ícone é apenas para você entender um pouquinho do que fez o reformador. Aí sim, você vai precisar pegar o livro de regras, que está dentro da caixa, para você poder entender qual foi a parte tão importante desse reformador no jogo. E como nos preparamos a partida? É muito simples. Primeiro, você separa as cartas de reformadores, que são essas cartas com fundo vermelho, você embaralha, assim também como embaralha as cartas com fundo azul, que são as cartas de sola. E como funciona cada rodada é bem simples, no seu turno você já tem uma carta na mão, por exemplo, eu estou com o Guilherme Farel e eu vou comprar uma nova carta. A partir desse momento eu preciso escolher qual das duas cartas eu vou ficar na minha mão. No caso, como o objetivo é ser o último jogador na mesa ou o jogador com o maior número, o 8 é o maior número, obviamente eu fico com o número 7. Só que quando eu descarto uma carta, porque eu só posso ficar com uma carta na mão, eu preciso aplicar o efeito que está na carta. E aí você não precisa decorar cada um dos efeitos, porque eu sei que muitos de nós temos uma memória medieval, mas também está tudo aqui, cada um dos efeitos do personagem. Por exemplo, com Guilherme Farel, eu posso comparar o número da minha carta com outro jogador. Eu vou escolher esse jogador aqui e eu vou comparar. No caso, ele tem o número 2. Eu consegui o número 7. Essa carta foi o efeito aplicado. Eu consegui o número 7. Logo, esse jogador está eliminado. Assim, fácil, rápido. O próximo jogador não sabe que eu tenho esse número, ok? Vamos então agora... A rodada continua, o próximo jogador, ele tem no caso o Martinho Lutero e ele acaba de comprar a carta número 7 do William Tyndale. Importante, eu fiz isso de forma proposital. No jogo você vai perceber que tem 3 personagens diferentes com o número 7. Se você estiver jogando com poucos jogadores, apenas coloque o Oliver Cromwell. Se você estiver jogando com mais, você pode colocar mais personagens com o número 7 porque te dá mais efeitos. Se você estiver jogando com poucos jogadores e também quiser jogar, não tem nenhum tipo de problema. Esse é como se fosse uma mini expansão dentro do jogo. Então, no caso, esse jogador, ele pegou o número 7 e ele vai querer ficar com o número 7 e ele vai usar o efeito de Martinho Lutero. Nesse caso, o efeito do Martinho Lutero é declarar uma das solas, por exemplo, sola escritura, sola gratia, sola deu glória, enfim, qualquer uma delas, olhar para um jogador e falar, eu acredito que você está com a carta número e o personagem. Então, por exemplo, ele já viu que o personagem que foi eliminado tinha a carta número 2. Isso significa que esse jogador aqui, no caso eu tenho um número maior que 2. Ele vai tentar acertar qual é o meu personagem. Ele vai olhar para mim e vai falar assim, eu acho que você, Vinícius, está com o personagem número 5, John Knox. Eu não preciso mostrar a carta para ele. Eu só vou falar, não, eu não estou com John Knox. O que acontece com ele? Ele usou o efeito, ok? Mas ele continua no jogo. Se ele tivesse acertado, se eu tivesse de fato com John Knox, eu saía da partida. Agora vamos ao próximo. O jogador, ele também compra uma carta, e de novo é o 7. Quem estava com John Knox era esse jogador. Obviamente, nós ficamos com a carta número 7 e ele vai descartar a carta número 5. E qual é o efeito da carta número 5? Ele pode
trocar a sua mão de cartas com outro jogador. E aqui vem a graça do jogo. Você percebeu que ele estava com o número 7? Ele perder o número 7, sendo que a melhor é o número 8, não vale muito a pena. Então existem alguns efeitos que vão te forçar a fazer às vezes uma coisa que você não gostaria e que não vai deixar os reformadores orgulhosos. Então no caso, ele vai trocar comigo. Só que a sorte dele foi que eu também tinha um número 7. E aí o jogo volta para mim, até que de alguma forma você pega alguma carta que consiga ou eliminar outro jogador, ou quando acabam essas cartas, o jogo termina e cada um revela qual a carta que está na sua mão. E o vencedor ganha então uma carta de sola. Essa carta de sola também tem um efeito, você deixa na sua frente, em qualquer momento do jogo, quando você quiser usar o efeito, basta girar a carta para demonstrar para todos que você acabou usando. Quando você conseguir conquistar as 5 cartas de sola diferentes, aí sim você ganha a partida e é declarado grande vencedor do legado dos reformadores. Então, Vinícius, eu estou com várias cartas aqui repetidas de solo Cristo. Como que eu posso fazer? Você pode trocar essa carta com outro jogador, desde que ele não tenha usado o efeito, ok? Ou com um maço para você conseguir completar as 5. Para uma versão um pouco mais rápida do jogo Legado dos Reformadores, você pode fazer o seguinte: aquele que ganhar a rodada, vamos dizer que eu ganhei essa rodada, ao invés de pegar apenas uma carta de sola, você pega 2 cartas de sola. Se te sair uma carta de sola repetida, não tem problema, você pode trocar com esse maço de cartas até encontrar uma que você não tem. Mas para o jogo não ficar muito fácil, você só pode usar um dos efeitos da carta de sola por rodada, ok? Assim o jogo vai ser muito mais rápido do que a versão normal. Porém, quando o jogador conseguir as 4 cartas de sola, porque vamos dizer que ele ganhou 2 rodadas, na próxima rodada não vale essa regra de 2 cartas de sola, apenas uma, ok? E aí você pode jogar também de 2 formas. Só o fator de você conseguir completar 5 solas, independentemente se é diferente ou não, ou se você quer jogar a versão que você precisa de as 5 solas de forma diferente. Por exemplo, aqui, se a gente joga nessa versão, que não importa, só pelo fato de conseguir 5 solas acaba, ou eu preciso jogar até eu encontrar aquela que me falta, lembrando que eu posso ir trocando com o maço de cartas sempre em toda a rodada. Então também não é tão difícil assim. O primeiro jogador que conseguir as 5 cartas de sola torna-se então o grande vencedor e herdeiro do legado dos reformadores. E você, está pronto para deixar a sua marca também na história e continuar o legado dos reformadores?